Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 3 do capítulo 18 do volume 2 do livro do Resnick Halliday, Fundamentos de Física, nona edição. Essa questão é do capítulo sobre temperatura, dilatação térmica, lei zero da termodinâmica e primeira lei da termodinâmica. Essa questão especial envolve medição de temperatura, escalas de temperatura. A questão 3 diz o seguinte: um termômetro de gás é constituído por dois bulbos com gás imersos em recipientes com água, como mostra a figura abaixo. A diferença de pressão entre os dois bulbos é medida por um manômetro de mercúrio. Reservatórios apropriados, que não aparecem na figura, mantêm constante o volume de gás nos dois bulbos. Não há diferença de pressão quando os dois recipientes estão no ponto triplo da água. A diferença de pressão é de 120 torr quando o recipiente está no ponto triplo e outro está no ponto de ebulição da água. E é de 90 torr quando o recipiente está no ponto triplo da água e o outro em uma temperatura desconhecida a ser medida. A questão pergunta: qual é a temperatura desconhecida? Então, analisaremos essa questão através de três situações. A primeira é a situação onde os dois recipientes são colocados, os dois bulbos são colocados em dois recipientes que nós vamos rotular como 1 e 2, 1 do lado esquerdo e 2 do lado direito, em dois recipientes contendo a água no ponto triplo, tá certo? Então, essa mistura no ponto triplo. Então, nessa situação, nós vamos verificar que a variação de pressão é zero, tá certo? As pressões vão ser iguais, P1 e P2 vão ser iguais, então as variações de pressões são nulas. Numa segunda situação, vamos analisar a situação no caso em que um recipiente está no ponto triplo e outro está no ponto de ebulição da água. Isso nós chamaremos de situação número 2. Com essa situação número 2, nós encontraremos, como veremos há pouco, a pressão no ponto tríplice da água. E com a situação número 3, é a situação no qual um recipiente está no ponto triplo e o outro com a temperatura a ser desconhecida e a variação de pressão é de 90 torr. Então, com as informações obtidas nas situações anteriores, seremos capazes de descobrir qual é essa temperatura. Lembrando que o conceito utilizado aqui na solução dessa questão é o conceito visto na seção de temperatura de um gás a volume constante. E nós encontramos lá que essa temperatura era 273,16 kelvins vezes a pressão sobre a pressão no ponto tríplice. Então, essa é a única relação que nós utilizaremos aqui para estar resolvendo essa questão. Então, vamos começar pela situação número 1. A situação número 1 é aquela no qual os dois recipientes estão no ponto tríplice da água. Então, quando os dois recipientes estão imersos em banhos com a mesma temperatura do ponto tríplice da água, então vamos ter que a situação número 1, o recipiente número 1 da esquerda, número 2 da direita, e aqui temos como dado na equação 1 a temperatura T1 relacionada com a pressão P1 e a temperatura T2 relacionadas com P2. Nessa situação, T1 e T2 são idênticas, né? Então, nós podemos igualar e, consequentemente, utilizando a equação 1, substituindo, teremos do lado esquerdo 273,16 kelvins vezes a razão P1 por P do ponto tríplice, da mesma forma para o lado direito, só que em vez de P1 é P2, então a gente corta esse termo com esse com esse, e obtém que P1 é igual a P2, e consequentemente a variação de pressão é nula, como escrito aqui na equação de número 2. Agora vamos analisar a situação de número 2, a situação do qual um recipiente está no ponto tríplice da água e o outro recipiente está no ponto de ebulição da água. Então, vamos lá. Então, a situação número 2 é a situação em que um banho está no ponto tríplice da água. Vou
assumir que é o reservatório da esquerda, T1 está no ponto tríplice, que o ponto tríplice na escala Kelvin é 273,16. E o outro banho está no ponto de ebulição da água, que é de 373,15, ok? Nessa situação, a questão menciona que a diferença de pressão é de 120 torr, tá certo? Então, vamos utilizar essa informação para descobrir a pressão no ponto tríplice. Então, nessa situação, ΔP é igual a 120 torr, e aí juntando todas as informações mencionadas na questão sobre a situação de número 2, com a relação dada pela equação de número 1, nós podemos fazer a diferença dessas temperaturas. Então, vamos ter um ΔT, que vai ser igual a 273,16 kelvins, vezes ΔP sobre a pressão no ponto tríplice. Como ele dá o ΔP, a variação de pressão, e temos as temperaturas T1 e T2 e, consequentemente, conseguimos descobrir ΔT, então, dessa forma, somos capazes de determinar a pressão no ponto tríplice. Então, vamos lá. Então, fazendo a diferença T2 menos T1, isso vai dar, né, como dado aqui na equação de número 1, esse aqui e esse aqui. Então, fazer T2 menos T1, isso vai dar 273,16 kelvins, P2 sobre pressão no ponto tríplice, menos 273,16 P1 sobre pressão no ponto tríplice. Então, isso vai dar P2 menos P1, que é ΔP, ok? Então, a diferença de temperatura é igual a 273,16 Kelvin vezes ΔP sobre a pressão no ponto tríplice, ok? Então, com isso, substituindo os valores T1 e T2 e o valor de ΔP, a gente descobre quem é a pressão no ponto tríplice. Então, está aqui os valores de T2 menos T1 e a pressão no ponto tríplice está aqui de 120. Então, com isso, a gente pode isolar o pressão no ponto tríplice, que vai ser 273,16 Kelvin vezes 120 dividido por 99,99 kelvins, né, que vem dessa diferença aqui. Isso resulta numa pressão do ponto tríplice de 327,82 torr. Pronto. Então, a situação de número 2, com as informações da situação de número 2, fomos capazes de determinar a pressão no ponto tríplice. Pronto. Agora, com essa informação em mãos e utilizando a equação de as equações de número 1, para a situação em que um recipiente está no ponto tríplice e o outro está na temperatura a ser determinada, somos capazes de determinar qual é essa temperatura. Então, vamos lá para essa terceira situação, né? Então, a terceira situação, como eu estava a mencionar, é a situação em que um banho está no ponto tríplice da água, de T1 de 273,16 kelvins. O outro banho está na temperatura que a gente quer determinar, né? Então, está nomenclaturando como T. E a diferença de pressão é de 90 torr nessa situação. Então, pronto. Utilizando a equação 1 e a equação de número 4, que nos fornece a pressão no ponto tríplice, somos capazes, né, de determinar a temperatura desconhecida. Então, temos que ΔT é igual a T2 menos T1, 273,16 Kelvin, ΔP sobre pressão do ponto tríplice. Note que essa equação é justamente a que a gente acabou de encontrar, vindo aqui da equação de número 3. Tá certo? Então, pronto. Então, temos o ΔP, se a gente substituir esse valor, tem a pressão no ponto tríplice, dada pela equação de número 4. Então, depois disso, é só fazer as multiplicações. Então, está aí, substituindo os valores. Temos T menos 273,16 Kelvin igual a 273,16 Kelvin vezes 90 sobre 327,82, desculpa. Então, realizando essa multiplicação e essa divisão e passando esse camarada para a direita, vamos ter T igual a 273,16 Kelvin mais 74,9936 kelvins. Então, fazendo essa soma, obtemos finalmente a temperatura desconhecida que foi pedido na questão, que agora nós a determinamos no valor aproximado de 348,15 kelvins. Então é isso, pessoal. Essa questão é uma questão que envolve a determinação de temperatura
de um termômetro de gás a volume constante, e o conhecimento necessário para resolver essa questão é justamente essa relaçãozinha aqui que nós vimos na videoaula conteúdo. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.